Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. A paz do Senhor, meus irmãos, que prazer estar com você novamente aqui conosco. Me chamo Renato Andrade, é um prazer estarmos novamente reunidos na presença de Deus para termos aí mais um momento de aprendizado, conversa, tá bom? E nós podermos passear pela palavra do Senhor. Nesse dia, eu estou reunido novamente com meu irmão Matheus Roque. A paz do Senhor Jesus, irmãos, sou Matheus Roque e creio que hoje o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Deus abençoe, fica até o final. Amém. Com o irmão Ari também. A paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria mais uma vez estar reunido aqui com os irmãos para falarmos sobre aqui a vida do profeta João Batista, e tenho certeza que, como foi no outro, esse programa também vai ser um programa abençoado. Maravilha, irmãos. E nós vamos dar continuidade, né? Nós falamos sobre João Batista parte 1, né? Você assistiu aí os últimos episódios. E agora nós vamos iniciar nesse momento, neste podcast, o programa sobre João Batista parte 2, tá bom? E nós vamos dar início aí a esse momento, né? E vai ser maravilhoso, né? Porque na parte 1, né, podemos abordar ali, fazer uma biografia, né, da vida, né, do profeta João, né, João Batista. Falamos a respeito também do nascimento dele, né, o quão foi milagroso, né, o inicial, o start ali, as profecias, né, dos profetas também. E também que João veio, né, no momento obscuro, né, que se encontrava Israel, por não haver... Momento milagroso. Isso, momento milagroso. Não haver também a voz de Deus, né? Deus não falar com o povo, isso também ficou algo muito marcante. E aí João, então, foi uma luz, né, que apareceu para o meio do povo de Israel ali, na profecia, né, como um profeta, né, marcante, né, daquela época, né? Então foi muito importante. Seus pais eram de uma linhagem sacerdotal, a gente Isso. falou na outra... Foi bem No outro citado. episódio, a gente citou isso aí também. Falou sobre a sua mãe ser estéril, né, sobre eles serem avançados de idade. Então foi um programa bem legal. E você, irmão, que não assistiu ainda, está chegando aí agora, assista lá. Nós temos aí no nosso playlist esse momento que nós falamos de João Batista parte 1, que é a sua biografia. Sim. Então foi um momento muito bom. A gente aqui estava até comentando antes de começar essa gravação hoje, e foi um momento que a gente sentiu a presença de Deus. É um personagem importantíssimo a respeito do Novo Testamento, do início do ministério de Cristo, e é um prazer nós falarmos de João Batista, né? Sim, e Como falamos, algo que ficou marcante também na parte 1, foi que nós falamos que ele é a ponte, né? Que ele Isso. da lei, do período transição. da transição, na verdade, da lei para a graça, né? Anunciando ali a respeito do reino. Ó, vai estar chegando aí É isso o aí. reino de Deus. E tá por chegando. ser essa transição, é o tema da parte 2 de hoje, É isso aí. né? Essa transição de João Batista é o que nós vamos falar hoje, irmãos. Vamos falar sobre a representação que é o ministério de João Batista semelhante à igreja. Isso. Então, há uma semelhança? Há uma grande será que semelhança tem? no ministério de João Batista com a igreja. Sim. E hoje nós vamos quebrar alguns tabus aí. Porque Você pensa. o nosso podcast aqui, o nosso programa é uma conversa teológica. E não tem como fugir da igreja, Sim. da atual igreja, como ela está, como Deus espera que ela esteja. E eu acredito que Deus espera que ela tenha muitas identificações de João Sim, Batista. ela precisa, né, ter as características, né, que João teve, né? Eu creio que o que marcou, né, o ministério de João, né, apesar de ter sido um curto ministério, foi as características que ele representava, né, que ele tinha nele muito forte, principalmente a ação do Espírito, né? Isso. Que hoje nós vamos falar sobre Vamos isso, falar. que está sendo extinguido, né, minguado, né? Apagado, Apagado, literalmente. né? E precisa
acender, né? Nós precisamos fazer a oração que Abacuque fez, né? Senhor, aviva a tua igreja nos últimos dias. Então, nós vamos dar início a essa parte 2, como já começamos. Vamos falar um pouco, então, irmãos, sobre esse paralelo, né? Essa comparação. Será que nós conseguimos, então, identificar em João Batista a igreja? Eu gostaria que o nosso irmão Ari lesse para nós aí o texto que nós temos como um áudio aí para o nosso podcast aqui sobre João Batista. Vamos ler então lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 1, onde está escrito assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Glória Amém. a Deus. Olha que fantástico, né? Quando nós falamos da igreja, o que nós precisamos entender sobre a igreja? A igreja, ela é a principal representação de Cristo na Terra. Sim. A igreja, ela precisa ser o espelho de Cristo na Terra. Sim. A primeira identificação, irmãos, que o cristão, que as pessoas que falavam sobre Jesus, elas tiveram em Atos foi: vocês são Cristo. Vocês são uma ideia deste Cristo que um dia veio. Vocês são a semelhança de um Cristo que um dia veio. Então, vocês são cristãos. Tinha característica, né, muito forte. Porque Atos vai até dizer que eles falavam como Cristo, ensinavam as mesmas coisas que ele. Então, isso marcou, né? Por isso que eles foram chamados de cristãos. E a igreja é a maior representante de Cristo na Terra. E João Batista é o principal representante de Jesus ao vir à Terra. Verdade. Então aí nós já temos uma identidade semelhante. João Batista era o homem que preparava a vinda de Jesus à Terra. A igreja, ela precisa ser aquela que preparará a outra vinda, a segunda vinda de Cristo à Terra. Sim. Né? Então, perfeito. É um sinônimo, é uma identificação extremamente importante. Porque se eu entendo que eu sou a principal representação que vai trazer Jesus novamente para a Terra, para buscar a sua igreja e buscar aqueles que são salvos, eu preciso viver para isso. Será que nós vivemos para isso hoje? Verdade. O que marca João foi isso também, né? Por ele ter se retirado, se separado, né? Então houve uma separação, uma ruptura, né? João, a Bíblia diz que ele pregava, né? Ele pregava. E o interessante é a gente associar já com a igreja. O que nós temos pregado hoje? Sim. É a mesma mensagem. Primeiro ponto. É a mesma Será mensagem que é igual ao João? Será que nós conseguimos? As pessoas conseguem olhar para nós e alguns sentir ódio como sentiram de João? Sim. Alguns sentir amor como sentiram de João? Para você ver uma das características que é marcante, isso aí, nós correlacionarmos com a igreja, você que está aí em casa, coloque nos comentários há quanto tempo você já ouviu sobre uma pregação sobre o reino dos céus ou o reino de Deus. Sobre arrependimento. Sobre o arrependimento. Né? Que entra na mensagem do reino. Porque a mensagem do reino, imagine você pregar sobre isso, ensinar sobre isso, falar sobre isso. Tem pessoas que às vezes estão no meio evangélico, mas não sabe aonde ela está inserida, né? E Romanos vai dizer que este reino não é constituído por comida e bebida, mas é um reino espiritual. E quando você entende a proporção que está inserido nesse reino, e saber que você pode subir níveis e degraus poderosos neste reino, aí você toma posse, você se apodera, né, do Espírito. Fazendo esse paralelo que o irmão começou sobre João Batista representar ali Deus, né, representar Jesus na Terra, e sobre a mensagem que ele pregava, quando nós estamos falando, é importante a gente ver que hoje tem muitos caminhos que são pulados, né? Muitas etapas são puladas, né? Hoje em dia a pessoa vai direto para a parte que você mexe mais com o motivacional, né? Você mexe mais com a parte de fazer com que a pessoa venha participar da tua igreja, do que realmente querer ver ela convertida através, primeiramente, do primeiro passo, que é o arrependimento, né? Que é abandonar o velho homem, deixar o velho homem para trás e se converter verdadeiramente a Deus. Hoje não, hoje nós queremos pular alguns passos, nós queremos que as pessoas venham para a igreja, se tornem números dentro da igreja, mas não era isso que João queria. Isso aí. João, ele queria que as pessoas viessem, se arrependessem, ouvissem a voz de Deus, se arrependessem e ficassem prontas para receber Jesus. E o interessante também disso, irmãos, como que eu vou saber se eu estou pregando o reino de Deus que João Batista pregava? Está chegando o reino de Deus, está próximo. Ele falava isso, está próximo.
está chegando, está próximo. Como que eu vou saber? Primeiro, eu tenho que saber as leis e o que é o reino de Deus. E uma pergunta que eu me faço todo dia, eu faço para você, irmão, que é cristão, você sabe que o reino de Deus tem leis. Aonde está? Nas escrituras, a lei. Então a pessoa fala, nossa, eu nem sei, irmão Renato, eu nem sei onde está. Pois é, eu vou te falar onde está. Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Isso aí. O Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. São as leis do reino. Do reino. E reino, na as igreja não se bem-aventuranças. prega as leis do reino. Qual a última vez, irmão, você que nos ouve e gosta de teologia de Bíblia, que você ouviu alguém falar pra você ou ensinar num lugar, num estudo bíblico ou numa pregação sobre o Sermão da Montanha? Sim, verdade. O Sermão da Montanha, ele é duro, mas ele é necessário para que nós entendamos como é o reino de Não Deus. Não tem como pular as etapas, né, Não. irmão Renato? Se você for ver assim essa parte da palavra, no episódio passado a gente falou sobre discipulado. O irmão Uhum. Renato fez aqui uma abrangência sobre discipulado. Hoje, parece que nós queremos mais ter seguidores. É, Pessoas que sim. só acompanham. Pessoas que só Verdade. estão ali observando o que está acontecendo. Mas João não queria só seguidores. Que o ele João queria fez com fazer os seguidores discípulos, dele? né? Ele queria transformar eles em discípulos. O que o João em fez com os servos. seguidores dele? Que a igreja não faz, que alguns... Irmãos, vamos deixar claro aqui, agora que já estamos Preparou, no começo, quando a gente fala igreja, nós não estamos falando da esposa de Cristo, não. Nós queremos citar sobre as pessoas que fazem parte desta igreja. Isso Que mesmo. estão desvirtuando a ideia do que é o reino de Deus, o que é a verdadeira igreja. Então nós queremos ser uma igreja verdadeira, não só pessoas dentro da igreja, Sim, né? sim. Então nós precisamos ser a igreja de Cristo. Nós não estamos batendo na igreja de jeito nenhum aqui. Estamos falando isso que ela mesmo. precisa ter identidade de João Batista. Sim, E é isso daí que a gente está falando. Não ser um mero seguidor. Um mero ser seguidor. Um verdadeiro discípulo, né? Ser um verdadeiro discípulo. Será que eu estou disposto a fazer alguém ao ponto dessa pessoa chegar em mim, Ari e Matheus, e dizer assim, ó, eu encontrei Jesus agora. E eu ter a capacidade de dizer, então você está pronto para andar sozinho. Ou será que eu vou dizer, não, você precisa de mim ainda. Você não vá atrás de Jesus, você precisa de mim ainda. Fazer com que essa pessoa dependa de mim ao ponto de sempre ficar me adorando. Sim. E algo marcante em João Batista que até falamos sobre isso foi as características que os discípulos dele tinham, né? Tanto que os discípulos dele chamaram a atenção dos discípulos de Jesus, né? Para você ver o tamanho da autoridade, né? De discipular, de ensinar, de instruir que João tinha, né? Então, como a gente está falando da pregação de João Batista e como é a pregação da igreja, isso entra, irmãos. Quando você prega, você ensina, você vai fazer discípulos. Agora, qual é o seu intuito em fazer discípulo? Você está fazendo discípulo ou fãs? Isso é um ponto que é a mensagem que João Batista vem. Ele veio para o quê? Para preparar o caminho para o Senhor. A igreja está aqui para preparar as pessoas para quê? Para se encontrar com Cristo, para a volta de Cristo. Não para você ter seguidor, não para você ter fã, ter admiradores. Você não está construindo uma igreja para você. Você está preparando uma igreja para Cristo. E é isso que João Batista estava fazendo. Ele estava preparando o caminho para o Senhor. Né? Uma boa igreja hoje, se você pegar jovens, principalmente jovens, você adolescente que me ouve, infelizmente, a grande maioria de vocês são assim, jovens hoje em dia. Para um pregador ser bom para ele tem que olhar o tanto de seguidor que ele tem no Instagram. Para a igreja, para ele ser boa, ele tem que olhar o tanto de seguidor que essa igreja tem. Isso daí não define homem de Deus e nem igreja verdadeira. O que define uma igreja verdadeira é você saber que a mensagem dela é direta e representa o reino de Deus. A mensagem que você ouve na igreja que você está, ela te salva de verdade? Ou ela te salva de um perigo agora, não de um perigo para sua alma? Porque uma mensagem que você ouve que te salva agora, pode ser a mensagem que não salva você eternamente. Isso é verdade. Porque salva o seu ego, salva a sua saúde, salva seu bem-estar, salva teu emprego, mas não salva a tua alma. E o evangelho verdadeiro, a Bíblia diz que ele voltaria quando se o evangelho verdadeiro fosse pregado ao mundo inteiro. Então, que evangelho verdadeiro é esse? É o evangelho que traz mudança, né? Eu não tenho como eu vir como eu sou e permanecer como eu sou. Não. Você pode vir como você está, porque ele aceita a condição que você está, mas não como você é, porque ele vai te moldar. Ele vai mudar o seu caráter, ele vai forjar você, né? Se você falava de um jeito, né, peculiar do mundo, você não vai falar mais,
né? Você vai mudar. Se você se vestia de uma maneira, você vai mudar as suas vestes. E é automaticamente. Você pode ver que uma pessoa que recebe a palavra do reino, e essa palavra ela é verdadeira, ele automaticamente traz a mudança. Você vê, é visível a mudança. A exemplo disso somos nós. Quem éramos nós sem Cristo no passado? E o que nos alcançou primeiro foi a pregação. Foi a pregação. E aí que entra a comparação que nós estamos fazendo hoje sobre a igreja e João Batista, né? Porque João Batista, ele não tinha medo das pessoas não seguirem ele. A pregação Ele dele tinha era uma verdade. missão. Uhum. A missão dele era preparar as pessoas. Hoje, eu acredito que ainda falta essa mensagem forte, essa mensagem de arrependimento, essa mensagem voltada para o reino, porque muitas vezes está com medo daquilo que as pessoas vão, a decisão que elas vão tomar depois de ouvir essa palavra, né? Sim. Jesus, Vai te rejeitar, vai... É isso mesmo, né? A pessoa ouviu uma mensagem de arrependimento, ouviu uma mensagem que confronta o pecado, que confronta a situação na qual ela está enquadrada. Opa, esse lugar aqui não é bom para mim. Vou procurar um lugar que venha falar palavras que venham ser doce aos meus ouvidos. Suave aos meus ouvidos. Venham ser suaves. Então, tem essa grande diferença e é importante, a gente está falando sobre o paralelo de João Batista e a igreja, é importante a gente lembrar que João Batista, ele não tinha uma mensagem doce. Uhum. Sim, Ele não tinha uma mensagem que ia trazer as pessoas porque era bonita as palavras que ele falava. Ele tinha uma mensagem direcionada pelo Espírito para trazer mudança. E aí é a Trazer chave, né? transformação. Aí é a chave que o Mateus até citou no início hoje. A chave principal, irmãos, que eu acredito que a igreja está com o tempo perdendo, as megas igrejas já perderam, na sua maioria, é a ação do Espírito Santo. Sim. João Batista tinha a ação do Espírito Santo. Ah, provo. Você acha, como pode um homem, com a vestimenta que ele vestia, com a maneira que ele vivia, a gente vai falar mais sobre isso, e como pode a pregação de um homem atrair tanta gente pro deserto para ouvi-lo? Deserto. Meu Deus. Quando hoje, para te ouvir, você tem que atrair pessoas na igreja, deixar a luz escura atrás, fazer uma fumaça. Ah, tem que ser 10 minutos de pregação, porque o povo cansa. Ah, você tem que ter uma boa elaboração, uma boa hermenêutica, uma boa exegese, uma boa homilética, uma boa vestimenta. Você tem uma boa aparência, Sim. senão as pessoas não vão te Não vão ouvir. te ouvir. Irmãos, Se criou um preconceito, né? se criou métodos de mensagem. Quando nós deixamos a verdadeira, a essência fugir. Nós criamos métodos e perdemos a essência. João tinha essência e não tinha método, porque pregava no deserto. Mas todo mundo ia no deserto ouvir João. Porque se for ver assim, eu falo que gerou-se um preconceito, porque hoje se uma igreja não for uma mega igreja, as pessoas que estão ali não são direcionadas por Deus. Né? O pastor que está ali não é direcionado por É Deus. homem de Deus. Às vezes o pastor que está ali conduzindo aquele rebanho é um homem simples, né? É um homem mas que está firmado na palavra, mas ele já não serve. Porque talvez ele não tenha um grande templo, não tem milhares de seguidores ali com ele, né? Mas às vezes aquelas poucas pessoas que estão com ele são verdadeiramente discípulos do que aqueles que estão em uma grande multidão não são. Sim. E as pessoas hoje estão procurando estrutura, Uhum. né? Não a ação do Espírito. Né? O que se baseia para poder contextualizar. As pessoas chegam numa igreja, se essa igreja não tem grandes músicos, se essa igreja não tem uma grande liturgia na questão do direcionar do culto, se não tem muitos membros, essa igreja não dá para ficar aqui, né? Agora, porque o que deveria medir uma igreja, de fato, era aquilo que ela prega. Sim. Porque o que nós pregamos é o evangelho, é a respeito do reino. Então, o que mede uma igreja genuína é o poder da palavra de Deus. Paulo fala até assim, ele fala assim, olha, eu não vou persuadir ninguém com palavras humanas. Eu até poderia, tenho conhecimento, não, mas o que eu faço é o quê? É o poder do Espírito de Deus. Então, quando eu entrar numa igreja, o que me atrai nela não é aquilo que ela tem de estrutura. É bom, é confortável ter sim, mas o que deve ser, o que deve me atrair é se ali está se pregando a palavra da verdade. O irmão Porque Mateus fez Isso mesmo. a minha alma é mais importante, né? fez uma colocação agora muito, muito, muito profunda, né? Porque qual que foi a ordem de Jesus? Ide abrir templos? Ide fazer igrejas? Ele ide fazer discípulos, né? discípulos. Vocês devem pregar o evangelho e fazer discípulos. João Batista estava no deserto. Primeiro ele construiu Não. uma tenda para pregar? Ou ele foi ali usado por Deus, inspirado pela palavra e começou a pregar? Sim. Ele foi. Isso Então, mesmo. a palavra estando
sendo pregada, em qualquer lugar vale. Sim. É isso. Ó, Qualquer não lugar estamos pra tirando... mim serve se a palavra está lá. Sim, Essa não, tem que não, ser, né? não estamos tirando a questão Não, do templo, né? não, Porque não, a não, questão... forma porque alguma. a gente tem Nós que- Nós temos um Isso. templo lindo ali. Isso. A gente tem que É. porque às vezes tem pessoas que Não, acabam Pode entender, pegando pode isso. entender errado, Mas não, de forma a igreja é importante. Isso, extremamente Templo é importante. importante. Tudo é importante. Né? Desde que o propósito seja Mas nós estamos a falando da Cristo. mensagem que é Nós pregada dentro Estamos desse templo. Isso aí, estamos falando da adianta- mensagem. tá? Ó, porque assim, eu tenho pra mim, eu te dou um conselho, irmão, você que nos ouve. O conselho que eu te dou é esse daqui, ó. Se você entrou num lugar, numa igreja, e a mensagem massageou o seu ego, fuja dessa igreja. Isso aí. Se essa igreja não te revelou que você está caminhando pro inferno, fuja dessa igreja. Porque a igreja verdadeira que prega a palavra, ela revela os seus passos. Ela vai revelar o Isso caminho mesmo. do seu andar. Então você precisa olhar para a mensagem que está sendo pregada naquele lugar e dizer: se essa mensagem salva a minha alma, eu fico aqui. Fica aqui. Se todo mundo pensasse assim, ninguém seria enganado É verdade. por falsos profetas Aham. que tem hoje. Por pessoas que chegam no altar e dizem: olha, eu tô vendo não sei o quê, eu tô fazendo não sei o quê. Não, você não faz nada. Ah, Deus falou que eu vou ser. Não, você não é nada. Quem é Cristo. Nós estamos falando de João Batista. João Batista diz que quem valia era Jesus, que ele cresça e eu diminua. Ele que vale Sim. muito. Tipo, só para contextualizar, não estamos saindo do personagem, né? O João Batista. É isso aí. Mas a Bíblia vai dizer o que em Salmos, né? Que lâmpada, né? Para os meus pés, né? É a tua palavra e luz para os meus caminhos. E casa com aquilo que o irmão Renato falou, da questão de que a igreja, ela revela os seus passos. Só que o que acontece? As pessoas não estão dando mais a importância devida para a palavra. Uhum. Não estão. Aonde estão os milagres? Onde estão as ações de Deus? Ele continua sendo o mesmo. Sim. Mas quando falta a palavra, falta também os milagres. Porque o que me dá autoridade e que faz com que a fé seja fortalecida e estabelecida no meu coração é a palavra. Então, por isso que nós estamos vivendo numa era que as pessoas estão levadas pelo emocional, pela questão humana, não? Mas não pela questão espiritual, pela ação da palavra. E que nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, por meio da palavra. Né? Então, aí as pessoas estão se prendendo pelo entretenimento, por templos bonitos, grandes, lindos, mas sem o poder da palavra. A gente falou agora sobre essa questão da igreja, né? Fizemos a nossa colocação, mas o texto que a gente leu também fala sobre o pregador, né? Sobre o profeta, né? Profeta. A gente falou sobre a igreja, que às vezes as pessoas procuram uma igreja, mas também ainda hoje, nos nossos dias, falta uma voz, né? Uma Falta mensagem- homens com uma poder do mensagem Espírito. direcionada pelo Espírito. Eu tenho né? saudade. Isso, agora, Tenho saudade de Uma anos mensagem que você direcionada temia. pelo Espírito, né? Anos sim. que. Tenho saudade, os irmãos que nos ouvem aí, que são dos tempos 2000 aí, da conversão 2000 para baixo. Eu me converti em 2010, mas você que se converteu aí 2900, 1900 aí, você, bolinhas, você vai saber da época que o pregador subia no altar e só dele abrir o texto bíblico e ler, só dele ler o texto, muitas pessoas já começavam a chorar. Sim. Tem um relato que nós podemos citar aqui como exemplo, é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas que houve, né, na Inglaterra. E Jonathan Edwards, ele pega e tem um momento da pregação dele, a mais famosa, que a Bíblia diz, a história diz que ele leu o sermão e as pessoas fugiam, corriam no meio do templo, se agarrando nos lugares e gritando: pare, nós já entendemos, o inferno está debaixo de nós. Ou seja, quando elas olhavam para baixo dos pés, elas viam com os olhos nus o inferno pelo poder da pelo palavra. poder da palavra. Meu Deus. Mas ele só leu. Ele só leu, irmão. Ele só leu. Então, assim, eu quero isso pra mim, como pregador. glória a Deus. Como aqui, ó. Isso aqui é um púlpito pra nós aqui hoje. Porque nós estamos levando a palavra de Deus. É um altar. E neste altar, ou em qualquer outro numa casa, eu quero falar de Cristo e que aquela fala simples seja poderosa, como Paulo diz. E agora, olhando, a mensagem de João Batista teve esse efeito justamente por isso, né? Porque ele era separado. Isso. Sim, Ele era separado. Aí entra no segundo ponto que a gente aí- pode iniciar. Ele era cheio do Espírito Santo. sim, isso mesmo. Ele era um homem ali que andava na vontade de Deus. Então não tem como também você não estar enquadrado
nesse modelo de vida e ser uma voz de Deus. Tipo, não tem como você... E Exato. algo que eu quero Bem jogar aqui, colocado, isso mesmo. hoje, num tempo, né, que nós estamos vivendo, nós ouvimos muito assim, não, mas é porque era naquela época. Então, hoje nós devemos pregar de um jeito, nós temos que pregar com mais amor. Não, a gente temos que pregar com amor. A Bíblia diz, né? Paulo mesmo vai dizer que quando a igreja de Tessalônica, quando fosse ensinar, instruir o seu povo, falasse sobre a questão do arrebatamento, né? Da esperança de Cristo voltar, mas que também falasse com mansidão, com amor. Só que há um ponto que eu quero deixar aqui para nós falarmos um pouco sobre isso, a mensagem de João Batista, ela se moldou ao tempo? No deserto, ele pregou de um jeito, e quando ele saía do deserto, ele pregava de outro para poder se moldar? Mesma coisa. Não muda nada. E outra, a pregação de João Batista, ela é tão eficaz, que atrai até Jesus ali. E, gente, isso é espetacular, porque eu já ouvi tanta mensagem que eu acredito que o primeiro que fugiu do lugar foi Jesus. Isso que é triste. E é triste. E é verdade. É verdade, porque era tanto ego jogado pra cima, era tanto eu acho. Irmãos, nós não temos que achar nada da Bíblia. Sim. A Bíblia que vai achar muita coisa em nós errada. É verdade. Quando você abre a Bíblia para ler, para fazer uma leitura, tenha na sua mente, nunca abra querendo achar alguma coisa ali para você. Sempre abra querendo achar você ali. Porque quando Jesus vier, ele vai querer achar em você a palavra. Isso E se mesmo. você andar a sua vida toda tentando se achar na Bíblia, se encontrar ali, quando chegar o grande dia, Jesus vai Sim. achar ela em você. Achar pretexto de versículos fora do contexto. Para que ela se enquadre em você. Isso Não aí. vale. Não Você tem adianta. que se achar ali. Eu sou pecador, aqui eu falho, aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso fazer. Vai se Isso achando. Cada vez que você lê a Bíblia, vai se encontrando. Agora querer Vai pegar se- texto pra Agora sustentar pegar aquilo e que trazer. você pensa, Eu vou achar no texto um texto pra mim. Não. vai sustentar aquilo que eu gosto de fazer. Isso, né? se jogue no texto, mergulhe no texto, viva o texto, pregue o que João Batista pregava, né? Então, e aí a gente entra no segundo ponto, que a Bíblia diz que além dele pregar, no verso 1 ainda nós estamos, hein? Aham. Capítulo 3, sobre o João Batista e a semelhança com a igreja, com nós. João Batista, além de pregar, ele pregava onde? No deserto, vivia no deserto, o texto diz. E o que é viver no deserto? Que nós temos uma comparação conosco. É a aflição, muitas vezes. Sim. Uma delas é a aflição. A simplicidade, o abandono do templo. Como o irmão Ari falou, acho que no parte 1, né? Que ele abandonou... Ele tinha templo para ir para pregar. Tinha templo. Mas por que ele foca no deserto? Porque ele se encontrou ali. Ele sabe que ali é o lugar onde Deus está com ele. E a melhor coisa que podemos fazer na vida, irmãos, é estar onde Deus está. Isso mesmo. Tem uma perfeito. frase que eu falo brincando, irmãos. Pode soar meio esquisito, mas até você se assustar, mas eu não quero ir pro céu se Deus não estiver lá. É, isso mesmo. Eu quero ir quero onde Deus ir está. onde ele Se é está. no céu, amém. Se é na terra, amém. Se é em qualquer outro lugar. Mas sempre devemos querer ir onde Deus está. Se o céu é lá que eu quero estar. Né? Mas a gente tem que estar onde Deus está. E João tinha isso. Né? O deserto aqui de João também, quando a gente deu uma pincelada no primeiro, também era um lugar onde demonstrava também um lugar que não tinha luxo, né? Um lugar que não tinha vaidade, um lugar que não tinha... não chamava a atenção das pessoas. Mas as pessoas iam para lá por quê? Porque lá tinha um homem de Deus. Isso aí. Então o deserto nem sempre vai ter aparência interessante. As pessoas não vão procurar por causa da aparência, mas por causa da voz de Deus que estava lá. Né? E o deserto, ele tem 3 identificações para nós, irmãos. Primeiro, o deserto, ele é o lugar que você vai ser provado. Então, João era provado no deserto. Provado no seu eu, provado nas suas tentações, nas suas vontades. No deserto não há caminho, normalmente. Se não há uma estrada para você trilhar. Então, há uma dependência de alguém. João dependia 100% de Deus. Sim, perfeito. Ele, vai por aqui, vai aqui. Então, no deserto, estar no deserto, muitas vezes, irmãos, é um sinal de total dependência. Dependência a E, por Deus. fim, é um sacrifício. É uma separação. Eu decido aceitar o deserto na minha vida como um sacrifício
E hoje, o que é dito? Você é pregador? Sou. Você é João Batista hoje? Somos. Aí, por que você está no deserto, irmão, sofrendo desse jeito? Você não é a voz de Deus? Você não é um homem de Deus? Por que você está passando doença? Nossa, você não é uma mulher de Deus, orava 5, 6 horas. Como é que Deus deixa a doença chegar na tua casa? Você tá passando necessidade em casa? E aí, muitas vezes, nós cristãos paramos e gaguejamos, falando... Aí você começa a botar a sua fé em xeque. Sim. Porque você fala, realmente, será que Deus está Será comigo? que eu tô fazendo o que é certo, né? Eu tô no deserto. Eu sempre gosto de ir lá no cego de nascença, né? Em João, capítulo 9, se não fala a memória, que quando Jesus ali vê o cego, né? Os discípulos, e aí eles perguntam, né, para Jesus, Jesus, quem pecou para que ele tivesse dessa maneira? E aí ele falou, não, ninguém pecou, Visão nem religiosa. o pai, nem a mãe, não, ninguém pecou. Há coisas que acontecem para que a glória de Deus seja revelada. Então, há momento que você vai estar no deserto e para alguns vai dizer, não, mas por que você está lá? Porque você não é filho de Deus? Não, eu estou aqui é para que a glória dele seja manifestada. O próprio Isaías, quando vai profetizar sobre o profeta João, ele vai dizer, que ele venha para que a glória de Deus resplandeça. Então, o deserto é o lugar onde a glória de Deus vai resplandecer em você. E hoje parece que tem se dado, oprime às vezes o pregador, né? Porque se não for uma pessoa que está prosperando de uma forma muito grande, não serve, né? Até o pastor também, os eu pastores. já ouvi alguns jargões assim, né? Pregou aonde? Veio da onde? Tipo, falou, aprendeu com quem? Estudou aonde? Então, o homem está querendo colocar, né? Que você precisa Rotular. rotular. E João não. João, ele estava no deserto, ele não aprendeu aos pés de um Gamaliel da vida igual Paulo, né? Ele não aprendeu ali toda a parte teológica da época, mas mesmo estando no deserto, ele estava na vontade de Deus, né? E hoje tem muito disso. Hoje as pessoas querem rotular. Você veio da onde? Saiu da onde? Para você estar pregando assim, né? Então, querem descredibilizar a mensagem por conta da... E até o seu ministério. Uma vez, eu vou contar um relato que aconteceu comigo, claro, não vou citar o nome da pessoa, né? Mas uma pessoa, um certo lugar aí, ela perguntou assim, você é da igreja? Sim, eu sou da igreja, graças a Deus. Você faz o que na igreja? Eu ministro, ajudo na igreja, obreiro, prego a palavra, dou ensino. E eu tinha encontrado essa pessoa, né, com um veículo, e ela falou assim, você tem certeza que você é da igreja? Eu falei, sou. Ele mas o seu carro não demonstra, não. Aí eu falei, por quê? Não, a visão que eu tenho de pastor é diferente. De homem de Deus é diferente. Você deveria estar com o carro do ano. Então, você está vendo a visão do evangelho hoje? Sim. Né? Então, a pessoa rotulou eu ser homem de Deus não pela autoridade na palavra, ou o ministério, ou a quantidade de discípulo que eu fiz, mas pelo meu carro, pela minha conta bancária. Pela faculdade na qual você estudou. Pela faculdade, por onde eu passei. Mas, irmãos, o João Batista dizendo que a igreja verdadeira é aquela que entende o propósito do deserto. E às vezes até aceita. Porque, irmãos, é dureza falar. Muitas pessoas têm um ministério tão grande com Deus, que da vida até a morte, a vida dela será um deserto. Sim, verdade. Porque, gente, não dá pra explicar. Eu falar assim que Deus tem que te abençoar pra provar ser Deus é diminuir muito Deus. Eu diminuo muito Deus quando eu digo assim, irmão, um momento Deus vai transformar a tua vida, vai deixar você rico. Eu estou diminuindo Deus assim, a nada. Por que Deus precisa provar na matéria que ele é Deus? E me dar uma saúde que ele não precisa provar. Porque o meu coração é semelhante de João Batista. Independente de onde eu estou, independente para quem estou pregando, ou o que estou fazendo, se é um deserto ou não, se estou descalço ou não, eu sei a dimensão do Deus que me enviou. Sim. E interessante você tocar nesse ponto, né? Porque nós estamos vivendo, né, nesse período, né? Onde as pessoas olham para os ministros, né, da igreja e diz que precisa ter status, ter carro, ter fama. Não. Nós vemos que grandes homens de Deus no passado e até em alguns lugares espalhados pelo mundo que nós não conhecemos, que não tem nada, não tem um conforto, talvez, está num lugar aí que não tem nem os recursos, né,
apropriado ali na questão da alimentação. A alimentação é escassa, talvez, no lugar, mas ele está lá pregando a palavra de Deus, anunciando, desbravando o inferno, ganhando almas. Mas e aí? Mas Não é homem de Deus? Não é homem de Deus? É homem de Deus. Tem os Só dois que o que extremos. acontece? Aquilo que Cristo veio para derrubar no passado, nós estamos reconstruindo de novo, que é a religiosidade. Religiosidade, verdade. Os fariseus era a mesma coisa. Eles fizeram isso com o templo. Jesus, quando chega no templo, era o quê? Só as pessoas de condição podiam estar dentro do templo. Por quê? Agora, aquilo que era de sacrifício, que a pessoa tinha que tirar do teu gado, daquilo que era o teu melhor, da tua pequena oferta, agora não. Agora as pessoas iam para o templo para comprar seus sacrifícios, né? Para poder agariar recursos, e o propósito da igreja nunca foi esse. O propósito da igreja foi o quê? Alcançar almas e vidas, né? Tanto que Jesus vai dizer para os fariseus, olha, vocês estão preocupados em cumprir a lei e isso, mas cadê a misericórdia? Cadê o amor? Porque vocês... E as vidas que estão aí fora? Então tem muitos que estão fazendo isso com a igreja. Estão só na questão do recurso, e aí, e o amor pelas almas? E o anunciar o evangelho? E pregar para aqueles que estão lá fora, no meio do deserto? O templo é importante, a igreja é importante para me fortalecer, para me restaurar, para me dar estrutura, para me dar base, para me dar uma palavra. Mas e as pessoas que estão no deserto? E assim, Então foi isso que João fez, foi para o deserto, para pregar sobre o arrependimento, para anunciar o reino de Deus para aqueles que estavam lá. E assim, irmãos, quando a gente fala em deserto, não falo só no sentido de sofrer por sofrer. Nós temos que entender que o deserto, ele é um lugar de preparação, né? Eu já passei por vários desertos na minha vida. E o deserto, eu simbolizo ele como um lugar de perda. Ele te arranca muitas coisas. Ele tira muitas coisas de você. No deserto, você fica nu de coisas, de matérias, de dependência do ego. Na verdade, eu acredito que o deserto, o maior inimigo nosso que o deserto tem a capacidade de matar é o nosso ego. Nosso ego, verdade. Isso mesmo. E ele destrói com você. O deserto te destrói, o deserto te amassa, o deserto te aperta. A Bíblia diz que Jesus estava sendo afligido, e nos últimos momentos do momento que ele foi tentado no deserto, ele venceu. E a única coisa que Jesus tinha era a palavra. E às vezes a única coisa que você vai ter é a palavra. É a palavra. Você não vai ter, às vezes, amigo. Eu até comentei um dia, né, brincando sobre Jó. Sim. Você não vai ter, tipo, família. Às vezes a sua família vai te abandonar por causa do seu deserto. Você não vai ter irmãos, às vezes, de ministério, que Deus não vai permitir eles chegarem a você. Tá em pecado. Eles vão dizer, você tá em pecado. Igual Jó. E aí um dia eu até comentei com o Mateus que qual foi o único amigo de Jó? Jó não considerava nem Deus mais estava junto com ele. Tem um momento que ele cita que ele pensava Deus estar longe dele. Mas quem que era o amigo de Jó no momento de sofrimento? A telha. O caquinho lá. O único amigo que Jó teve foi a telha. Meu Deus do céu. E ele se coçava. Eu imagino Jó dando nome à telha. Dizendo, você é a única pessoa que eu tenho agora. Não tenho minha esposa, não tenho meus filhos, não tenho dinheiro, não tenho amigos. Meus amigos me apontaram. Deus parece que está longe. E Deus falava para ele, homem justo, homem íntegro e homem fiel. Reto, né? Fiel. Mas o deserto, se você cumprir com o ritual dele corretamente, você não precisa de muito, não. Quando Deus se pôr de pé também, Sim. igual Jó. Então, nós temos que entender que Deus vai se pôr de pé em favor da igreja. A igreja não tem que ficar buscando lei para se defender, sabe? Como eu vejo hoje aí, deputados, governadores, tudo bem, né? Defender os direitos no sentido de homossexualidade, eu aprovo, no sentido de aborto, eu aprovo. Agora, buscar a questão de perseguição, leis que proíbem a igreja de ser perseguida, não, está sendo anticristo assim. Porque a Bíblia diz que a igreja será perseguida. Não adianta nós pormos leis, tá indo contra a igreja, a gente não pode ir contra isso, também não venha contra a igreja. Não, irmãos, não adianta a gente fazer isso. Vai ter um deserto para nós. A igreja é João Batista hoje, vai ter o nosso deserto. Mas sabe de uma coisa, irmão? Temos que ser fiel. Porque Jesus está chegando. Verdade. E daqui a pouco nós vamos dizer, eis o Cordeiro de Deus. Nós vamos gritar bem forte, eis o Cordeiro de Deus. Ele vai estar com o pé em Jerusalém. Eu sinto a presença dele aqui. E o outro do outro lado do mundo. E aí ele vai chamar nós, que é João Batista, dizendo, cheguei.
Cheguei, avise João Batista que eu cheguei. Avise que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mortos estão ressuscitando. Avisa lá. Verdade. Então nós temos que ter esse tipo de visão Glória do a Deus. deserto, né? Pra graça de Deus, nós temos que continuar. Né? Nós passamos o deserto, você está passando o deserto aí, irmão. Rompa em fé, ore mais ainda, intensifique sua oração. Deus é contigo. Sim. Por mais que pareça que não. Quando você está num deserto extremo, é o maior sinal que Deus está contigo. Isso mesmo, isso mesmo. Se a palavra de Deus está falando ao seu coração aí nesse momento, comente aí, amém, glória a Deus, né? Curta aí esse vídeo. Compartilha aí com um amigo, com uma amiga, com um irmão, que vai ser de grande bênção para você. E o mais interessante também, para concluir essa parte da mensagem, né, também de João Batista, é a questão dele não mudar, né? Dele não mudar a sua mensagem. Eu sei que a gente tocou ali, mas acabou que a gente não se aprofundamos. Mas é na questão de não mudar a mensagem, né? E como fazer isso nesse dia, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Viver com uma mensagem genuína, né? Que nós estamos vendo que temos templos bonitos, né? Vistosos, mas que mudaram a sua pregação, né? Só, de repente, para um benefício próprio, né? A maioria das vezes. Um benefício próprio, né? E não com a preocupação da alma, né? Daqueles que precisam e necessitam, né? É isso mesmo. E tem pessoas que se moldam, né? Igual camaleão. O camaleão, ele se molda ao ambiente. Cristão não pode ser assim. Não pode, né? Não porque pode a palavra assim. não muda, né? Não muda. A minha palavra é a mesma. Sabe qual exemplo que nós podemos dar, semelhante de João Batista? Outro personagem é Daniel. Antes de Daniel ir para Babilônia, Daniel morava aonde? Aprendeu aonde? Cresceu aonde? É isso mesmo. É isso que muda. É isso mesmo. Onde você cresceu? Onde você se converteu? Como você se converteu? É isso que muda. Daniel era de Jerusalém. Daniel cresceu em Jerusalém. Daniel aprendeu em Jerusalém. Tava para nascer a Babilônia, que ia arrancar isso de dentro de Daniel. Isso mesmo. Então é isso que é diferente. Eu não vou mudar a mensagem. Porque você, irmão Ari, me convidou na tua igreja e disse para mim, Renato, aqui nós somos diferentes. Você é muito pentecostal, varão, vai devagar. Aqui nós somos biblioteca. Não, irmão, mas é minha essência. Se você quiser outro, chama outro do jeito que você quer. Para alcançar sabe? uma outra pra classe, alcançar outra mudar a minha classe. mensagem, isso. para que aquela pessoa se sinta atraído pelo aquilo que eu tô falando. Exatamente. Uma vez eu fui convidado para um aniversário de uma certa pessoa na cidade, onde eu era pastor, né? E eu estava pastoreando por um tempo. E cheguei lá, tinha algumas pessoas importantes da cidade. Tinha médico, tinha grandes empresários, pessoas de muito, muito poder aquisitivo da cidade. Cidade pequena, né? Então, e aí eu era amigo desse médico, de um dos médicos conhecidos lá. E aí ele pegou e sabendo que eu era pastor, ele falou, preciso que o pastor Renato, antes de cantar o parabéns para mim, aniversário dele, e aí ele falou, antes de cantar parabéns, eu preciso que ele dê uma palavra e ele ore por mim aqui. Irmãos, era só gente de um nível que talvez eu não chegue um dia na vida, só se Deus permitir. Eu poderia chegar lá e pegar um texto bonito e falar, Deus prospera a vida do justo, né? Deus é fiel. Não, irmãos, eu preguei o evangelho. Não importa a sua condição bancária, você tem que se converter também. Você tem que se arrepender do seu pecado. Você tem que descer as águas em nome de Jesus. Você precisa do Espírito Santo. Essa é a mensagem do reino de Deus. É a mensagem de arrependimento. Central, não importa se você está diante de médico ou de pessoas que nunca estudou. A mensagem tem que ser a mesma. Não se molde para agradar os homens. Se você agrada o homem, pelo homem você vai ser salvo. E o homem não tem poder de te levar para o céu. Romanos vai dizer, né? Transformai-vos, né? Não se conformeis com este mundo, mas transformar. A palavra transformar ali, que Paulo queria dizer no original, é por completo. Uma mudança por completo, por inteiro, né? Então o poder do evangelho é isso. A transformação por completo, por inteiro. Não é pela metade, não é por parte, não é somente aquilo que me agrada, não. É por completo. Paulo vai dizer também assim, olha, que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu vou ser imitador de Cristo, ser como ele, representar a ele, se eu continuar com as minhas velhas práticas, né? Meus velhos pensamentos, né? A minha velha visão, meu velho vocabulário. Não, é mudança.
Mudança por completo. Essa transformação. Essa foi a pregação João central Batista. de João Batista. Até Nessa- porque ele fala isso para os fariseus, né? E não tem barganha nessa mensagem, não tem como Não se tem. barganhar com Deus, né? Não Ó, abre uma brechinha, porque a gente fala aquele velho ditado popular, né? Tipo, dá um jeitinho brasileiro aí, né? Vai empurrando o cavalinho. Não tem como barganhar. Não tem como você chegar e, ó, vou passar. Não, tem que entrar pelo caminho do arrependimento, né? Tem que entrar pelo caminho da mudança. É isso aí. Tem que entrar E não por tem essa- mistura, que daí é o terceiro ponto que nós temos como exemplo de João Batista com a igreja, é que ele não se misturou ao governo. Porque ele Isso, teve coragem de chegar em Herodes e dizer, ó, vários sacerdotes tinham contato com Herodes. Isso mesmo. Sumos sacerdotes tinham contatos com Herodes. Mas só João Batista chegou e disse, ó, vem cá, tem uma palavrinha pra dar na bolica dos seus olhos, vem cá, olha pra mim aqui. Você acha que você tá certo. Não, mas não que? Não, você está em pecado. Isso mesmo. Você está errado. E Herodes até se surpreende, porque ele não é, ninguém falava essa verdade pra ele. Ninguém chegava nele e dizia, eu não tô nem aí com o seu grau de importância, Herodes. Aos olhos de Deus, eu sou mais importante que você, João Batista talvez dissesse. Ó, aos olhos de Deus, eu sou mais importante que você, porque ele me deu algo que ele não deu pra você. O Espírito Santo e a palavra nós revelada. podemos até usar um paralelo aqui, né? Como o João Batista de frente para Herodes, Herodes representando a política daquela época, Da época. né? A política, que é o que tem tentado, né, modificar, né, a mensagem, né, da igreja. Não é né? de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje. Já tem tentado. Daí- E a igreja precisa continuar pregando como João Batista fez. Doa quem doer, mas a verdade precisa ser pregada. A Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade. Qual é a verdade? O evangelho verdadeiro precisa ser pregado. Com amor, né, com mansidão, mas ele precisa ser pregado, genuíno, né? Ela não pode ser moldada, a mensagem não pode ser moldada com o tempo que nós estamos vivendo. Pode se mudar a era, virar uma era tecnológica, mas a Bíblia vai continuar sendo a mesma, tendo a mesma essência, né? É um dos Mesma momentos mais autoridade. escuros da Igreja Católica, que foi as cruzadas dela. Muitas pessoas inocentes morreram. A Igreja Católica fez um acordo com o governo da época romano para que pudesse prender pessoas que para eles era considerada herege. Uhum. Entendeu? Em meio à fé misturou-se a política e deu aquele caos. Tanto é que o João, os antigos papas aí mais atuais, século 20 e 21, fizeram cartas pedindo desculpa, reconhecendo que aquela época realmente aconteceu. Não é uma história que é como contada. Sabe, Sabe? Então, que eu vejo mistura. olhando para esse lado de mistura, de aliança entre igreja e partido político, né, de abrir essa ponte, né, para dizer que vai ter ajuda. Às vezes é que a gente está tão confortável no mundo que nós estamos vivendo que nós não queremos uma perseguição. Nós não queremos ser perseguidos por amor a Cristo. Verdade. Eu não quero ter que colocar em risco a minha vida, porque João Batista colocou em risco a cabeça dele, para confrontar um governante, né? Ele chegava e apontava o erro e falava, ó, você tá errado, você tem que consertar, essa mulher não é tua, é mulher de seu irmão. Então ele confrontou um governante. E nós, hoje em dia, a gente se inclui nisso, os cristãos da atualidade, a gente está tão confortável na vida que nós vivemos, que nós temos o que comer, o que beber, o que vestir, temos carro, temos casa, tudo do bom e do melhor, trabalho, né? Nossos filhos, graças a Deus, não passam fome, tudo tá bem. Aí quando você ouve a palavra perseguição, quando você ouve a palavra fechar uma porta de igreja, quando você ouve a palavra estão matando o cristão, opa, cara, eu não quero isso, então eu vou o quê? Eu vou fazer uma aliança para que eles não nos matem. Para que eles nos ajudem, para que não tenha essa perseguição. Então, o conforto, às vezes, nos coloca nessa posição. Né? Nos coloca Que é o nessa exemplo posição. simples que nós fazemos muito hoje em dia. Acredito que nós três aqui não, mas talvez tenha a pessoa que faz. O emprego. Ela é capaz de mentir. Ela é capaz de enganar alguém porque o chefe pediu, para não perder o emprego. Sim, Ela nega Jesus para não ser perseguida no trabalho. E dizer, olha, tá errado. Principalmente se o chefe for homossexual. O seu diretor-geral da tua empresa for homossexual. E Deus mandar você ir nele. E dizer, querido, eu preciso te dar uma palavra. Deus me revelou. E você sentir essa liberdade dessa pessoa. E você falar, ó, preciso te mostrar na palavra isso, que a Bíblia diz sobre o sexo do homem. Você não pode viver assim. Você teria coragem, sabendo que ele pode assinar a tua dispensa? Se Deus falar com você, você tem coragem de tomar uma atitude como...
É uma atitude simples. João não estava com o emprego em jogo, estava com a cabeça em jogo. E João, em nenhum momento, ele Tá? abriu essa opção. Eu vou me alinhar Isso. com o Império Romano para que eles me dêem liberdade para pregar a minha mensagem. Não, o deserto não tinha caminho, mas Deus preparou um caminho para João caminhar. Ele não precisou da ajuda do governo, ele não precisou da ajuda dos líderes. Ele precisou simplesmente da ajuda de Deus. Se E, Deus e ele falar- se depara com duas autoridades da época, que, vamos colocar-se assim, os doutores da lei, que eram os Isso. fariseus, que eram tinha uma grande influência na época, e Herodes. Herodes. Para os fariseus ele disse, raça de víbora, se arrependa. Se arrependa. E quando eles se deparam com Herodes, a mesma coisa. Olha, você está vivendo em pecado. E possivelmente ele sabia. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem né? a tua casa. Põe em E ordem. ele sabia que isso poderia ocasionar na morte dele, porque Sim. ele estava indo contra as grandes maiores autoridades, Mano. tanto espiritual quanto política. Então você imagine o risco que João Batista está. Nós estamos a fim de correr risco, irmãos. É por causa disso que a mensagem está sendo mudada. Sim. Eu prefiro mudar a mensagem do que correr o risco. E É uma risco mensagem também até light, de né? esvaziar a Uma igreja. mensagem light, Isso, agrada a Porque todos. hoje as Perder pessoas dízimo, estão perder perder a quantidade oferta. de recursos, né? Porque a preocupação hoje não é... Nós não temos aquela preocupação. A pessoa entrou para a igreja, discipulamos ela, instruímos elas para que ela possa gerar outra pessoa. Não, entrou para a igreja. Não, entra. Só entra. E fica. Trazendo pro palavrado, a fala dos nossos dias, né? Hoje o medo é de ser cancelado, né? Cancelado. Eu não vou falar a verdade. verdade porque É isso, Essa é a palavra é isso certa, que é o né? terrível, né? É isso que é o terrível. Cancelado. E aí a gente entra pro ponto final Isso. dessa ideia de João Batista com a igreja, que é isso. Ele sabia que poderia morrer. E ele morre. Ele morre. Ele morre. Lê pra nós lá, por favor, o versículo que ele morre, que é determinada a morte de João Batista, irmãos, por decorrência da mensagem dele. Ó, vamos deixar bem claro aqui. João não morreu porque ele era mais bonito que Herodes. Porque tava ficando mais rico que Herodes. Porque tava atraindo mais gente que Herodes. João morreu pela mensagem que Pela ele pregava. mensagem. Até porque, se fosse pela multidão, o Herodes não queria nem ter teria- matado não, ele. de jeito Falou, imagina, eu vou tocar nesse homem e a multidão vai se revoltar, vai vir de encontro a mim. Lê pra nós. Lá no capítulo 14 de Mateus vai narrar a história, lá no versículo 10 a seguir vai dizer: E mandou degolar João na prisão. A cabeça foi trazido num prato e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram contar a Jesus. Então João morre, irmãos. João se sacrifica pela mensagem que ele levava. Pela missão que ele tinha. João, a Bíblia descreve como João ia nascer, o milagre do nascimento, o seu ministério, mas não descreve como ele ia morrer. Verdade. E se tem uma coisa que Deus deixa bem escondido, é como será o nosso término. Por quê? Porque há dois paralelos ali. Deus tem um poder, mas o término da nossa vida também depende de nós. Verdade. Como eu vou escolher terminar a minha carreira? João escolheu concluir. Muitos escolhem não concluir, que é esse desvio de foco. É o que Paulo até fala, eu concluí. Eu Guardei a finalizei. fé, Agora guardei a fé. Essa é a Permaneci. questão. Concluir, né? não desvio. Não é como você começa, mas é como você termina. Eu tava até na conversando caminhada. com o meu pastor esses dias e eu falei pra ele, eu espero terminar. Eu quero esquecer como comecei, mas eu espero terminar. Isso mesmo. E tem muita gente que lembra como começou, mas já tá perdido como tá Porque terminando. tem muitos ainda que param pelo caminho a sua missão por conta do medo. Do medo. João Batista não. Ele sabia que aquela posição dele era diferente dos fariseus da época. Sim. E aquela posição dele colocava ele em um certo risco. Mas o medo não O dominou medo. o coração E o dele. medo, porque o medo é uma das referências de quem não tem o Espírito Santo, de quem é dominado pelo seu inimigo, que é o diabo. O maior trabalho do diabo é o medo. E Jesus diz, Jesus até diz que aquilo que te conduz para o medo, que é a timidez. A timidez, ela é um medo mascarado.
É E verdade. Jesus diz, ó, aquele que é tímido não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque a timidez vai começar a vir gerando tão forte que vai virar um medo. E vai te travar, né? E vai te travar. Vai te impedir de fazer aquilo que Deus te trouxe, te colocou dentro do ventre por 9 meses, te preparou, te guardou, te protegeu, para você ser, e você não é porque você gerou medo. Verdade. Então Interessante. então a gente precisa terminar como João Batista terminou. Ah, com a cabeça arrancada, irmão Renato? Não. Com a sua tarefa concluída. Tarefa concluída. Não importa se é 6 meses, se é 1 ano, se é 10 anos. João foi 6 meses. E a morte Mas- dele traz um significado para nós, né? Traz. Traz um iniciar. Na verdade, a morte dele é um start. E como ele representa a igreja, nós podemos fazer esse paralelo. E para a igreja também vai ser a mesma coisa. Né? E é esse ponto agora que nós Que nós chegamos. vamos chegar. Né? Isso aí. Para a igreja é a mesma coisa. A igreja saindo, João saindo de cena. Lê para nós de novo o último verso que seria lá sobre Jesus. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus. Então, a partir dali, desse momento, inicia-se a história A história, contada sim. de Jesus. Isso mesmo. Jesus chega. Ou seja, aquele que prepara o caminho concluiu. Ele chegou. Aí Jesus diz, então agora é minha hora Agora de é minha iniciar. hora de iniciar. Então olha que legal, irmãos. Nós Meu somos Deus. tão importante. Olha que interessante. Se a pessoa pegasse isso, ela ia ver que não tem moeda que pague isso, não tem saúde que pague isso. Não tem perseguição que pague o fato de Deus te dar tanta importância, como ele deu para João Batista, dizendo que quando ele tirar, você só vai sair de cena quando Cristo chegar. Isso aí. Aí quando ele morre, Cristo Vem. entra em cena. Olha que coisa É maravilhosa. chegada, agora chegou. Agora chegou é a aquele que vai te conclusão. apresentar o reino dos E os céus. discípulos dele se perdeu? Ficou lá chorando no túmulo de João? Não, Enterraram João Foram para mas Jesus. foram para e Jesus. foram até Jesus. Irmãos do céu, que nós possamos ser exatamente assim como igreja. Que se Jesus não voltar na nossa morte aqui da mesa, no término da nossa vida, que seja com 80, 90, 100 anos, né, se Deus te permitir, que as pessoas que nos ouvem, que nos seguem, que amam o nosso ministério, que elas digam, valeu a pena seguir este homem, essa pessoa, porque ele me levou até Jesus. Me levou até Cristo. Isso é João verdade. sai de cena e os discípulos não ficam perdidos, porque eles tiveram um discipulador de verdade. Eles dizem, agora é nossa hora de seguir Jesus. Isso aí. Vamos andar sozinhos com Jesus, não precisamos mais de um discipulador. E trazendo para nossa vida, sempre quando o nosso eu morrer, Isso. sempre que nós morrermos, Cristo vai entrar em cena na nossa vida. Ele vai entrar, ele vai moldar, Isso ele aí. vai nos capacitar, ele vai nos direcionar, ele vai nos dar um caminho, uma direção, todas as vezes que nós morremos e Cristo entrar em cena. João até diz, né, que diminua eu E Cristo, e Cristo, ele venha brilhar, ele venha resplandecer, ele venha crescer, ele venha me direcionar. Então esse é o propósito, irmãos, que nós venhamos morrer, mas que para que Cristo venha a ser a evidência. Não é o nosso eu que impera. Por isso que na oração do Pai Nosso, venha o quê? O teu reino, seja feita a tua vontade. E- É o quê? Reina, Pai. É. Que eu morra e o Senhor venha reinar, Pai. Que agora eu não venha escolher o livre-arbítrio, porque eu escolhi seguir a Ti, ó Pai. E eu abro mão do livre-arbítrio, Pai, para que o Senhor venha reinar em mim, para que o Senhor venha trabalhar através de mim, movendo em mim, por mim, né? A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. É. Nada do que foi feito se fez E a sem morte Ele. de Então, João- ele precisa reinar na nossa A vida. morte de João pode simbolizar a nossa morte espiritual. A nossa morte morte espiritual. do desejos, das vontades, porque Jesus diz em Mateus 16, 25, aquele que quiser salvar a sua vida, a perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Aí mostra que não havia glória na morte dele aos olhos dos homens. Mas Os homens que de estavam em Deus- volta olhando, não. Pronto, Verdade. pregou tanto, né? Foi tão fiel, foi tão correto, mas perdeu a cabeça. Aos olhos dos homens não havia glória naquilo que estava acontecendo para João Batista, mas aos olhos de Deus, né? Ele cumpriu a missão. E o céu se Isso, abriu para ele. isso. Igual Atos 7. Atos 7, Estevão morrendo. As pedradas, imagina, irmãos, você Que morrer de glória que há nisso. apedrejamento por conta da sua mensagem.
Porque a Bíblia diz que quando Estevão pregava, eles rangiam os dentes. Deus dele. E aí Estevão olhou para o céu. E Deus deu a glória para ele que antes dele morrer, uma morte terrível, apedrejamento, imagine, tamanho daquelas pedras batendo em você, seus ossos quebrando. E ele olhando pro céu, assim, todo sanguentado, né? Não foi cena de cinema, não, irmão. Foi cena trágica, cena de guerra. Estava morrendo de uma forma terrível, o apedrejamento era terrível. E ele consegue ver o céu aberto. E as pessoas saudáveis hoje, bem, não conseguem ver o céu aberto. É verdade. Então, irmãos, quando a pedra chegar, saiba que você está pregando a mensagem. A mensagem. E Quando a nada- pedra bater, Sim. olhe para o céu está Glória a aberto. Deus. E trazendo para isso, né, para irmos para a parte final. Então, João Batista morre, Cristo entra em cena. E aí, o que isso relaciona com a igreja? Com a questão agora de também a igreja morrer e Cristo entrar em cena. Isso representa a vinda de Cristo. Criar uma curiosidade, né? no Isso. coração. A segunda vinda de Cristo. A igreja se entregar por completo pelo reino, Cumprir sua missão. cumprir né? sua missão, irmãos. Olha que coisa linda. Cumprir a missão. E Jesus vai voltar. Sim. Jesus vai chegar. O E aí a cordeiro igreja vai sai chegar. de cena. E a gente sai de cena. Meu Deus. E o interessante que a Bíblia diz em Apocalipse, quando ele vier, ele vai chamar a sua igreja, vai te chamar pelo nome. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ele vai dizer, João Batista, venha tal. João Batista 3, venha. João Batista 4, venha. Né? Vai te chamar pelo nome. E ele vai dizer, viu? Você pregou a mensagem, você fez. Venha para o gozo do Senhor. Então, irmãos, nós seremos os causadores da volta de Cristo. Sim. Se a gente pudesse pôr um tema, seria os causadores da volta, Da de, volta Cristo. de Cristo. E Né? a maior influência para que nós venhamos manter, né, a constância em prol do reino, trazendo a mensagem de Cristo, é o arrebatamento. Arrebatamento. Porque a igreja de Tessalônica era isso, era a esperança de ver o quê? Cristo assunto aos céus na nuvem. E nós indo de encontro a Ele. Então é essa expectativa, é esse anseio que tem que estar nos nossos corações. E isso nós sentimos Por isso falta. Nós voltamos sentimos novamente no profeta, né? Sim. Porque a mesma mensagem que ele tinha a incumbência naquela época, nós temos nessa. Exatamente. Falar sobre a volta de Falar a Cristo. volta de falar E ele- sobre e esse que ele fez arrebatamento que é iminente, vai chegar o momento Porque que a aí há igreja a vai preocupação. ser- Não, Porque existe uma aí. característica para poder entrar no céu. Existem umas Porque hoje em dia qualidades, parece existem estar tão algumas coisas que longe você precisa- das mensagens, nessa questão do arrebatamento, parece estar tão Tá tão longe, longe. Da pregação. Tipo, ninguém mais abre a... Tem como se medo de falar como disso. se fosse uma historinha que ficou passada. Não, mas é uma mensagem central da Bíblia. Tipo, o Senhor ele E, fala que ele vai João, voltar a buscar a sua igreja. Qual foi. Tem aquela questão das sentenças dos Estados Unidos, lá quando a pessoa é sentenciada à morte, né? Ela tem a prisão perpétua e depois eles vão e condicionam para morte. Condenação de morte. E eles têm um método lá que dizem que é o último pedido da pessoa. O que você quer comer, o que você quer. Se nós correlacionarmos com João Batista, né? Qual foi o último pedido de João Batista antes de morrer, ainda preso lá, se preparando para ter a cabeça arrancada? Qual foi? Ele olha para os discípulos e diz: vai lá e vê. Vai lá e vê. Vai lá e vê. Se aquele que eu prego já chegou. Já chegou. Porque se ele chegou, Era pode, a preocupação pode, dele. pode arrancar minha cabeça. Se ele Glória a chegou, pode Deus. arrancar minha cabeça. O último Eu pedido. cumpri meu papel. O último pedido dele Uau. em vida não foi. Faz um churrasco pra mim. Não foi, traz minha família, traz meus filhos. Eu preciso ver meus familiares, minha mãe. Não. Aquele que Glória eu a tanto Deus. preguei por 6 meses num deserto, batizei Uau. pessoas pra ele. Por favor, diga pra mim que ele já chegou. Que eu tô pronto pra morrer por ele. Veja isso, Meu aquele Deus do que céu. veio depois de mim, mas Chega a antes arrepiar, de mim. meu Deus do céu. Já está iniciando o seu Ô, ministério. glória. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. A Ô, maior Deus, preocupação poderoso. da igreja. Amém. Vocês que estão nos ouvindo, aí chegou até o final. A nossa maior preocupação, o nosso maior anseio é se nós iremos estar Amém. lá naquele grande dia. É verdade. E se Eu quero. nós mantermos isso, a nossa oração tem que ser como o salmista: Senhor, torna-nos a dar a alegria da salvação. Porque a alegria da salvação é a perspectiva de que um dia eu estarei com Ele em assunto aos céus. Um dia eu estarei com Ele
no corpo de glória, glorificado, juntamente com ele na Nova Jerusalém. Então eu preciso manter acesa essa chama, porque se eu manter acesa essa chama no meu coração, e eu sei que para estar lá, eu preciso de algum dos princípios, dos mandamentos, preciso estar dentro das cartilhas que a Bíblia nos apresenta que precisamos seguir. Nós não desviaremos do caminho da verdade. Nós não desviaremos desse caminho. Então, que nós venhamos permanecer firme e fiel a essa palavra. E estar sempre com essa expectativa de João Batista. Ele tá aí. Ele está aí. Se Estão ele prontos para estiver, morrer. Estamos prontos para Estão morrer. prontos para ir. Estão prontos para ir juntamente. Amém. Porque, então, irmãos, o paralelo foi esse. Isso aí. João Batista, então, morre, Cristo entra em cena. Amém. Então, qual é o paralelo com a igreja? Naquele grande dia, a igreja sai e aí Cristo entra em cena. Reina. Então, essa é a mensagem. Né? Que Deus possa ter falado grandemente ao seu coração. Né? Coloque aí nos comentários, né? Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, né? Para que possa alcançar mais vidas e corações. E creio que nós fomos aqui, estamos Impactados por João Batista. E pela assim, palavra irmãos, de Deus. foi fantástico falarmos de João Batista. Então, aproveitando aí o momento que o Matheus está falando, escreva aí no comentário um personagem que você queira que a gente traga aí, semelhante ao que nós fizemos com João Batista, um que você goste aí. Nos dê ideias. Você que está gostando do podcast, nos ajuda muito, irmãos, quando você comenta lá, tanto positivamente, o seu pensamento, as suas ideias, ou você quer acrescentar mais, porque aqui é uma mesa teológica. Sim, isso mesmo. Quanto mais acréscimos de pensamentos, de ideias, de mover do Espírito, de interpretações bíblicas corretas, vai ser de grande valia para quem assiste, né? Isso mesmo. Então comenta aí. Eu quero tal personagem, eu quero a Davi, eu quero tal personagem da Fala Bíblia sobre aí. esse versículo da Bíblia. A gente vai tentar o máximo possível trazer o quanto antes para vocês, né? Amém. Né, irmão Ari? Amém. Então, as nossas saudações a vocês. Muito obrigado por estar aqui nessa parte 2 sobre João Batista, o paralelo com a igreja, as semelhanças com a igreja. Foi um prazer ter você conosco nesse episódios de 1 e 2 de João Batista. E eu creio que a cada dia Deus tem coisas grandes e perfeitas e maravilhosas da sua palavra para acrescentar no seu coração, tá bom? Dá um alô aí pro pessoal, Matheus. Deus tchau. abençoe, fiquem na paz, que a graça e o favor de Deus esteja sobre a vida de vocês e esteja aí sempre nos acompanhando aí no TrueCast Logos, que tem sido uma bênção, né? Estar aqui juntamente com vocês. Irmão Ari. Amém, irmãos. Foi um momento abençoado. Você que está em casa, você que vai assistir esse vídeo depois, desfrute bastante, tanto do primeiro episódio sobre João Batista, biografia, nascimento, profecia, e também agora sobre esse segundo episódio aí falando sobre João Batista e a igreja nos últimos dias. E fique com essa certeza, irmãos. A qualquer momento ele pode voltar. Amém. Amém. Isso mesmo. Deus Deus abençoe abençoe. e fique na paz. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.